Olá, este é o Mais 365, um percurso diário com a Bíblia onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 235, estamos no período do exílio e vamos ouvir Jeremias 14 e 15, Ezequiel 43 e 44 e Provérbios 15, 13 a 16. Jeremias 14. A palavra do Senhor foi dirigida a Jeremias acerca da seca. Judá chora e as suas portas estão desoladas, inclinadas para a terra. E Jerusalém clama angustiada. Os seus chefes enviaram os servos à procura de água. Estes foram às cisternas, porém não encontraram água e voltaram com os recipientes vazios. Cheios de vergonha, cobrem a cabeça. Como o solo está ressequido e não cai chuva sobre a terra, os agricultores desesperam e cobrem o rosto de tristeza. Até a gazela, depois de dar à luz no campo, abandona a sua cria porque não há verdura. Os asnos selvagens param nos montes e aspiram o ar como os chacais. Os seus olhos perderam o brilho por falta de erva. Ó Senhor, se as nossas iniquidades dão testemunho contra nós, hás de acordo com a honra do teu nome. Na verdade, são numerosas as nossas infidelidades. Pecamos contra ti. Esperança de Israel, seu Salvador no tempo da desgraça. Porque hás de comportar-te nesta terra como um estrangeiro, como um hóspede que fica só uma noite. Por que razão procedeis como um homem desamparado, como um guerreiro que não pode salvar? Mas tu, Senhor, permaneces entre nós, e sobre nós foi invocado o teu nome. Não nos abandones. Isto diz o Senhor acerca deste povo. Gostam de vaguear de um lado para o outro, não dão repouso aos seus pés. Por isso o Senhor não lhes tem nenhum amor. Lembrando-se das suas iniquidades, vai castigá-los por causa dos seus pecados. E o Senhor disse-me: não intercedas em favor desse povo. Se jejuarem, não ouvirei os seus gemidos. Se oferecerem holocaustos e oblações, não os aceitarei. Quero destruí-los pela espada, pela fome e pela peste. Eu, porém, respondi: Ah, Senhor meu Deus, os profetas dizem-lhes: a espada não vos atingirá, não passareis fome. Antes, dar-vos-ei paz e segurança neste lugar. Mas o Senhor replicou: esses profetas falsamente vaticinam em meu nome. Não os enviei, não lhes dei ordens, não lhes falei. Visões mentirosas, oráculos vãos, fantasias e enganos do seu coração. Eis o que profetizam. Portanto, assim fala o Senhor: os profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha enviado, e que proclamam: não haverá espada nem fome nesta terra, tais profetas perecerão pela espada e pela fome. E as pessoas a quem profetizaram serão lançadas nas ruas de Jerusalém, vítimas da espada e da fome. Não haverá quem os sepulte, a eles, às suas mulheres e aos seus filhos e filhas. Farei recair sobre eles as suas próprias maldades. Tu lhes dirás a seguinte mensagem: derramem os meus olhos lágrimas noite e dia sem descanso, porque a jovem, filha do meu povo, foi ferida com um golpe terrível e a sua chaga não tem cura. Se saio aos campos, eis os mortos à espada. Se regresso à cidade, eis os dizimados pela fome. Até profetas e sacerdotes vagueiam pelo país sem nada compreenderem. Acaso rejeitaste inteiramente Judá? Porventura sentes nojo de Sião? Porque nos feriste sem esperança de cura. Esperávamos a paz, mas nada há de bom. Esperávamos a hora do alívio, mas só vemos angústia. Senhor, conhecemos a nossa culpa e a iniquidade dos nossos pais. Pecamos realmente contra ti. Mas por amor do teu nome não nos abandones, nem desonres o trono da tua glória. Lembra-te de nós, não anules a tua aliança conosco. Será que algum dos ídolos dos pagãos traz a chuva? Ou é o céu que proporciona as chuvas? Não és tu, Senhor, o nosso Deus. Nós esperamos em ti, pois és tu quem faz todas estas coisas. Jeremias 15. O Senhor disse-me: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, o meu coração não se comoveria por este povo. Afasta-o para longe da minha presença, que se retire. Se te perguntarem para onde iremos, responder-lhes-ás: isto diz o Senhor. Para a morte, os que estão destinados à morte. Para a espada, os que estão destinados à espada. Para a fome,
os que estão destinados à fome, para o cativeiro, os que devem ir para o cativeiro. Enviarei sobre eles 4 flagelos, a espada para os degolar, os cães para os despedaçarem, as aves do céu e as feras da terra para os devorarem e consumirem. Oráculo do Senhor. Farei deles um objeto de horror para todos os reinos da terra, por culpa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo o que ele fez em Jerusalém. Quem se compadecerá de ti, ó Jerusalém? Quem te consolará? Quem se desviará do seu caminho para perguntar por ti? Abandonaste-me, voltaste-me as costas. Por isso estendi a mão sobre ti para te perder, porque estou cansado de te perdoar. Oráculo do Senhor. Eu hei de esgueirá-los com o crivo às portas do país. Hei de privá-los de filhos e destruirei o meu povo por causa da sua impenitência. Serão mais numerosas as suas viúvas do que as areias do mar. Enviarei contra a mãe dos guerreiros um exterminador em pleno meio-dia. Farei cair sobre eles de súbito a angústia e o terror. A mãe que tinha 7 filhos encheu-se de tristeza e desfaleceu. Antes que findasse o dia, o sol pôs-se para ela. Ficou coberta de vergonha e consternação. Os sobreviventes, entregá-los-ei à espada, diante dos seus inimigos. Oráculo do Senhor. Ai de mim, ó mãe, porque me deste à luz. Sou um homem de discórdia e de polémica para toda a terra. Nunca emprestei e ninguém me emprestou. No entanto, todos me maldizem. Na verdade, Senhor, não te servi com fidelidade. Não intercedi em favor do inimigo junto de ti no dia da desgraça e da aflição. Será possível quebrar o ferro do norte e o bronze? As tuas riquezas e os teus tesouros entregá-los-ei à pilhagem, não por interesse de uma venda, mas por causa de todos os teus pecados em todo o país. Far-te-ei escravo dos teus inimigos numa terra desconhecida, porque o fogo da minha ira se acendeu e está ateado contra vós. Tu, Senhor, que sabes tudo, lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos que me perseguem, que eu não seja apanhado por eles por causa da tua paciência. Lembra-te como suporto os insultos por tua causa. Eu devoro as tuas palavras onde as encontro. A tua palavra é a minha alegria e as delícias do meu coração, porque o teu nome foi invocado sobre mim, ó Senhor Deus do Universo. Nunca me sentei entre os escarnecedores, para com eles me divertir. Forçado pela tua mão, sentei-me solitário, porque me possuía a tua indignação. Porque se tornou perpétua a minha dor e não cicatriza a minha chaga, rebelde ao tratamento. Ai, serás para mim como um riacho enganador de água inconstante. Por esta razão o Senhor diz-me: se te reconciliares comigo, receber-te-ei novamente e poderás estar na minha presença. Se conseguires retirar o precioso do vil, serás como a minha boca. Serão eles então que virão a ti e não tu que irás a eles. Tornar-te-ei para este povo como sólida muralha de bronze. Combaterão contra ti, mas não conseguirão vencer-te, porque eu estarei a teu lado para te proteger e salvar. Oráculo do Senhor. Livrar-te-ei das garras dos maus. Resgatar-te-ei do poder dos opressores. Ezequiel 43. Conduziu-me ao pórtico que dá para o Oriente, e eis que a glória do Deus de Israel chegava do lado do Oriente. Um ruído a acompanhava, semelhante ao ruído de grandes águas, e a terra resplandecia com a sua glória. Esta visão recordava-me a que eu tinha tido quando ele viera para destruir a cidade, e também o que eu tinha visto junto ao rio Cabar. Então caí com o rosto por terra. A glória do Senhor entrou no templo pelo pórtico que dá para o Oriente. O Espírito conduziu-me e levou-me para o átrio interior. E eis que a glória do Senhor enchia o templo. Eu ouvi que alguém me falava no templo. E o homem estava sentado de pé junto a mim. E disse-me: Filho de homem, aqui é o lugar do meu trono, o lugar onde coloco a planta dos meus pés, a minha residência definitiva entre os filhos de Israel para sempre. A casa de Israel e os seus reis não profanarão mais o meu santo nome com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis. Colocando a sua soleira junto da minha soleira e a sua porta junto da minha porta, estabelecendo um muro comum entre mim e eles. Eles profanavam o meu santo nome pelas práticas abomináveis a que se entregavam. Por isso, na minha ira, eu os aniquilei. A partir de agora, eles afastarão de mim as suas prostituições e os cadáveres dos seus reis, e eu habitarei no meio deles para sempre. Tu, filho de homem, mostra o plano deste templo à casa de Israel, para que eles se envergonhem das suas iniquidades. Que eles meçam o plano, e se eles tiverem vergonha da sua conduta, ensina-lhes a forma do templo e o seu plano, as suas saídas e entradas, a sua forma e todas as suas disposições,
toda a sua forma e todas as suas leis. Põe tudo isto por escrito diante dos seus olhos, para que eles observem a sua forma e todas as suas disposições e se conformem com elas. Eis a lei do templo. No cimo da montanha, todo o espaço que o cerca é um espaço muito santo. Tal é a lei do templo. Eis as medidas do altar em côvados, tendo cada côvado uma mão a mais do que o côvado normal. A base tinha um côvado de altura e um de largura. O rebordo que o contorna em toda a volta tem 1 palmo. Tal é o suporte do altar. Desde a base, que está ao nível do solo, até ao entabelamento inferior, havia 2 côvados de altura e 1 côvado de largura. Do pequeno entabelamento ao grande são 4 côvados de altura por 1 de largura. O altar do fogo tinha 4 côvados de altura e nos cantos do altar havia 4 hastes. O altar tinha 12 côvados de comprimento por 12 de largura, formando assim um quadrado. E a base, 14 côvados de comprimento por 14 de largura, formando um quadrado. O rebordo que faz o contorno, meio côvado, e a base, 1 côvado em toda a volta. Os degraus estavam voltados para o oriente. E ele disse-me: Filho de homem, assim fala o Senhor Deus. Eis as leis acerca do altar para o dia em que será construído, para nele se sacrificarem holocaustos e se derramar o sangue. Darás aos sacerdotes levitas, os que descendem de Sadoc e que se aproximam de mim para me servir, oráculo do Senhor Deus, um bezerro para o sacrifício pelo pecado. Tomarás do seu sangue para o espalhar pelos 4 chifres do altar, pelos 4 ângulos da base e pelo rebordo que o rodeia. Purificarás assim o altar e isso será a sua expiação. Tomarás depois o bezerro do sacrifício pelo pecado para o consumir pelo fogo no lugar destinado fora do santuário. No 2º dia, oferecerás em expiação um bode sem defeito. Assim se purificará o altar como se fez com o bezerro. Quando tiveres concluído a purificação, oferecerás um bezerro sem defeito e um carneiro do rebanho também sem defeito. Tu os apresentarás diante do Senhor e os sacerdotes lançarão sobre eles sal e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Durante 7 dias oferecerás em sacrifício um bode, em sacrifício pelo pecado, diariamente. E sacrificar-se-á também um bezerro e um carneiro do rebanho, ambos sem defeito, durante 7 dias. É assim que se fará a expiação do altar, hão de purificá-lo e inaugurá-lo. Passado este tempo, a partir do 8º dia em diante, os sacerdotes oferecerão sobre o altar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios de comunhão, e eu vos serei favorável. Oráculo do Senhor Deus. Ezequiel 44. Ele conduziu-me ao pórtico exterior do santuário do lado oriental, mas estava fechado, e o Senhor disse-me: Este pórtico será fechado, não será aberto e ninguém passará por ele, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ele. Ficará, pois, fechado, mas o príncipe, ele, poderá sentar-se aí para tomar a sua refeição diante do Senhor. É pelo vestíbulo do pórtico que entrará e por ele sairá. Conduziu-me depois ao pórtico setentrional diante do templo. Olhei e eis que a glória do Senhor encheu o templo do Senhor e eu caí com a face por terra. O Senhor disse-me: Filho de homem, presta atenção e olha bem. Escuta com todo o cuidado o que te vou explicar. Estas são todas as disposições do templo do Senhor e todas as suas leis. Considera atentamente quem entra no templo e quem dele sai. Dirás aos rebeldes da casa de Israel: Assim fala o Senhor Deus. Israelitas, basta. Chega de abominações. Introduziste no meu santuário estrangeiros incircuncisos de coração e incircuncisos de corpo para profanar o meu templo. Oferecestes o meu pão, a gordura e o sangue aos vossos ídolos e violastes a minha aliança. Em vez de vos ocupardes vós mesmos do serviço do meu santuário, encarregastes esses estrangeiros de o fazer. Assim fala o Senhor Deus: nenhum estrangeiro, nenhum incircunciso de coração e de corpo entrará no meu santuário. Nenhum estrangeiro que se encontre entre os filhos de Israel. Além disso, os levitas que se afastaram de mim, quando Israel se desviou para longe de mim para seguir os seus ídolos, carregarão o peso das suas iniquidades. Serão no meu santuário servidores encarregados da guarda das portas do templo e farão o serviço do templo. São eles que degolarão as vítimas do holocausto e o sacrifício pelo povo. E ficarão à disposição do povo para todo o serviço. Porque eles se colocaram ao seu serviço diante dos seus ídolos, e porque eles fizeram cair no pecado a casa de Israel, eu levanto a minha mão contra eles, diz o Senhor Deus, para que carreguem o peso da sua iniquidade.
Eles não se aproximarão mais de mim para me servir no sacerdócio, nem para tocar nas minhas coisas santas e nas coisas muito santas. Carregarão o peso da sua ignomínia e das suas práticas abomináveis. Eu os encarregarei da guarda do templo. Eu lhes confiarei todo o seu serviço e tudo o que deve ser feito. Mas os sacerdotes levitas, filhos de Sadoc, que exerceram o serviço do meu santuário quando os filhos de Israel se afastaram de mim, esses aproximar-se-ão de mim para me servir. Estarão na minha presença para me oferecer a gordura e o sangue. Oráculo do Senhor Deus. São eles que entrarão no meu santuário e se aproximarão da minha mesa para me servir. Eles estarão ao meu serviço. Ao transporem as portas do vestíbulo interior, revestir-se-ão de vestes de linho. Nada terão sobre si que seja de lã, quando servirem nos pórticos do vestíbulo interior e no templo. Usarão tiaras de linho na cabeça, cingirão os rins com calções de linho, não trarão cintos que possam causar a transpiração. Quando saírem para o vestíbulo exterior, para junto do povo, tirarão as vestes do serviço litúrgico e depô-las-ão nos aposentos do santuário. Revestir-se-ão de outras vestes, a fim de não mancharem o povo pelo contacto com as vestes sagradas. Não raparão a cabeça, nem jamais deixarão crescer o cabelo, mas deverão cortá-lo devidamente. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no vestíbulo interior. Não desposará nenhuma viúva, nenhuma mulher repudiada, mas sim virgens da estirpe da casa de Israel. Poderão também desposar a viúva de um sacerdote. Ensinarão o meu povo a distinguir o que é santo do que é profano. Darão a conhecer a diferença entre o que é impuro e o que é puro. Nas contendas terão de julgar e falo-ão segundo o direito que eu estabeleci. Observarão as minhas leis e regras em todas as festas e santificarão os meus sábados. Não terão contacto com cadáveres humanos para não ficarem impuros. Contudo, tratando-se do pai, da mãe, do filho ou da filha, de um irmão ou de uma irmã solteira, não ficarão impuros. Após a sua purificação, serão contados 7 dias. Depois, no dia em que entrar no santuário, no átrio interior, para exercer a sua função, oferecerá o seu sacrifício pelo pecado, oráculo do Senhor Deus. Eles não terão herança. Eu é que serei a sua herança. Eles comerão as oblações e as vítimas dos sacrifícios pelo pecado e dos sacrifícios de reparação. Tudo o que for consagrado a Deus em exclusivo em Israel será para eles. O melhor de todas as tuas primícias e de todas as espécies de ofrendas, de tudo o que oferecerdes, será para os sacerdotes. E o melhor dos vossos alimentos dá-los-ei aos sacerdotes, para fazer atribuir bênçãos sobre as vossas moradas. Os sacerdotes não devem comer de animais mortos naturalmente ou despedaçados por qualquer ave ou fera. Provérbios 15, 13 a 16. O coração alegre torna feliz o semblante. A tristeza do coração abate o espírito. O coração do sábio procura o conhecimento. A boca dos insensatos apascenta-se de loucura. Para o pobre, todos os dias são maus, mas a alegria do coração é um perene festim. Mais vale o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro com a inquietação. Olá e sejam bem-vindos, sou o Padre Duarte Andrade Sousa, da Paróquia de Belas e das equipas jovens Nossa Senhora. Vamos rezar. Senhor nosso Pai, aqui estamos mais um dia diante da vossa palavra. Depois de escutarmos, vos pedimos, abri o nosso coração, tirai de nós a pressa e a distração, dai-nos um ouvido atento e um espírito disponível. Vós sabeis melhor do que nós aquilo que precisamos ouvir hoje. Dai-nos não curiosidade, mas fé, não apenas memória, mas obediência. Que esta vossa palavra, depois de ouvida, seja acolhida, e depois de compreendida, seja por nós vivida. Vinde, Espírito Santo, e falai ao coração de quem agora vos escuta. Por Cristo Nosso Senhor. Amém. Queridos amigos, começamos este dia 235 com os capítulos 14 e 15 de Jeremias. Continuamos uma visão desoladora, e é um understatement dizer desoladora. O capítulo 14, e entrando no capítulo 15, mostra-nos uma grande seca, no sentido literal, que serve também de meditação sobre a crise espiritual do povo de Deus. A terra está ressequida, os poços secos, os animais abandonam as suas crias depois de nascerem. É um povo que perdeu a sua ligação à fonte da vida. Mas o mais impressionante é a dureza, digamos assim, de Deus,
que não ouve as súplicas do povo sequioso. O povo diz: ainda que as nossas iniquidades testemunhem contra nós, faz alguma coisa por amor do teu nome. É uma oração que pede misericórdia. E Deus responde: não ouvirei quando clamarem por mim. Aliás, denuncia os falsos profetas que dizem que não haverá espada, nem fome, nem morte nessa terra. Diz: sim, vai haver espada, vai haver fome, vai haver morte nesta terra. E o capítulo 15 começa assim: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, o meu coração não se comoveria por este povo. Afasta-os para longe da minha presença, que se retirem. Portanto, é impressionante. Parece que a relação com Deus está completamente bloqueada. E depois, a meio do capítulo 15, começamos estas chamadas Confissões de Jeremias, de uma intensidade enorme. Esta parte autobiográfica em que Jeremias diz: ai de mim, ó minha mãe, porque me deste à luz. Sou um homem de discórdia e de polémica por toda a terra. Todos me amaldiçoam. Ou seja, vemos aqui Jeremias chegar ao limite. Depois de anunciar o juízo, ver o povo rejeitá-lo, é quase como uma explosão de dor. Amaldiçoa o dia do seu nascimento, está muito desanimado, sozinho, cansado, odiado por todos, incompreendido. Sente-se esmagado sob este peso. O peso de ser profeta e sentir-se incapaz desta missão. E ao mesmo tempo vemos como Deus, este Deus que parece quase cruel, de repente volta a dizer, no versículo 20: eles combaterão contra ti, mas não conseguirão vencer-te, porque eu estarei ao teu lado para te proteger e salvar, oráculo do Senhor. Esta é uma ligação muito bonita logo ao capítulo 1. Lembram-se como começámos com a vocação de Jeremias, quando ele dizia: ah, Senhor, sou muito novo, não sei falar. E Deus lhe disse: não digas que és muito jovem. Não tenhas medo deles, porque eu estou contigo para te salvar. O que é que isto nos diz? Que por um lado a missão é a mesma, que o chamamento é o mesmo, que a promessa de Deus se mantém. Deus disse isto logo no princípio, quando Jeremias era jovenzinho, e agora, anos depois, no meio da crise, no meio da missão, quando Jeremias já nem se lembrava, ou se lembrava apenas teoricamente destas palavras, Deus volta a dizer exatamente a mesma coisa. Eu estou contigo para te salvar. E agora, talvez com uma força diferente. Lembra-te que eu te disse que as coisas iam ser difíceis? Bem, agora que está a ser difícil, volto a dizer-te: eu estou contigo para te salvar e vou-te provar isso. Bem, enquanto vivemos isto, esta desolação, estamos no pico, quer seja na vida de Jeremias, quer seja na vida do seu povo, no pico do abandono de Deus. Como já sabemos, e não quero repetir mais, em Ezequiel temos já aqui quase como o cumprimento desta promessa, ou seja, o regresso da glória do Senhor ao templo. Estamos nos capítulos 43 e 44 de Ezequiel e a glória de Deus regressa ao templo. É muito importante um pormenor, no versículo 2 de 43. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do lado do Oriente. O lado Oriente é muito significativo. É o lado Este, é o lado do sol nascente, da aurora. Significa um novo começo. Para nós, para a tradição cristã, tem um sentido muito forte. Durante séculos, as igrejas foram construídas voltadas para o Oriente. A missa era celebrada para o Oriente, porque Cristo é o nosso sol nascente. Como São Lucas diz no Cântico de Zacarias, por exemplo: graças ao coração misericordioso do nosso Deus, que das alturas nos visita como sol nascente. Cristo é o nosso sol nascente e, portanto, todos nos viramos para o Oriente, para o sol nascente. Também tem o sentido simbólico da segunda vinda de Jesus. Como sabemos, Jesus subiu aos céus no cimo do Monte das Oliveiras, na sua ascensão, como está relatado no final de São Lucas e no início dos Atos dos Apóstolos. Os anjos disseram: ele voltará da mesma forma como subiu, naquele lugar, do lado oriental de Jerusalém. Por isso acompanha-nos sempre esta nota de esperança. A glória do Senhor enche o seu templo. Ao mesmo tempo, há uma preparação do templo, a construção com as suas medidas, os lugares exatos, os sacerdotes, os levitas, toda esta classe que se prepara, que se purifica, enfim, todos os pequenos detalhes dos sacrifícios que é preciso oferecer. Temos de preparar o nosso coração para receber a glória do Senhor. Não é ao acaso que se recebe a glória do Senhor. O povo de Israel afastou-se de Deus e por isso o Senhor saiu da sua presença. E agora, para a glória do Senhor voltar, é preciso preparar o lugar para o Senhor no seu templo. Mas claro, sabemos que o templo predileto do Senhor é o nosso coração. Por isso, amigos, acho que no dia de hoje, se calhar alguns estão a identificar-se com Jeremias, com este peso brutal da missão como anunciadores do Evangelho, com o peso de alguma circunstância da vida. Às vezes chegamos ao extremo de dizer: ai do dia em que eu nasci. Ou seja, a minha vida parece que não faz sentido. Mas ao mesmo tempo temos a certeza de ouvir esta voz do Senhor. Não temas, eu estou contigo para te salvar. Proponho que nos viremos hoje para o Oriente, para o nosso sol nascente. Entremos na igreja, viremos para um sacrário. Na nossa vida, quando dizemos em português:
que uma pessoa está no bom caminho, dizemos que está bem orientada, ou seja, está virada para o Oriente. Na nossa vida isso verifica-se. A pessoa que está virada para Cristo está bem orientada, está virada para o sol nascente. Hoje, a minha proposta é que façamos isso. Entremos numa igreja, viremos para o Oriente, para o Sacrário, e aí entreguemos a nossa vida. E até amanhã, se Deus quiser. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 235. Nestes dias em que as leituras são longas, tem-me ajudado a pensar que estes momentos de dificuldade na leitura da Palavra de Deus também espelham a dificuldade do povo de Deus em relacionar-se com o Senhor. Ajuda-me a pensar na quantidade de gente que já meditou e já sentiu dificuldade a ler estas leituras, e ajuda-me a pensar que já foi lido muito e que o melhor ainda está sempre por vir. Um abraço em Cristo. Até amanhã.